Cidade Viva está no ar, te levando para explorar melhor cantos e recantos de São Paulo, sempre com uma abordagem histórica e cultural de vários lugares, tanto aqueles que são bem conhecidos como aqueles nem tão manjados. Hoje nós viemos conhecer uma novidade, que é o Sesc da Avenida Paulista. O prédio já pertencia ao Sesc, mas foi reinaugurado com essa proposta de ser mais um ponto cultural e de lazer de São Paulo. Eu estou com a gerente adjunta da unidade, que é a Melina Marçom. Melina, faz muito tempo que esse prédio pertence ao Sesc? Desde 1975. Ele foi administração regional do Sesc aqui, entre 75 e 2005. Depois tornou-se uma unidade provisória entre 2005 e 2010. Ficou em reforma, em 2018 a gente abre com a unidade Avenida Paulista. E ela foi totalmente repaginada. O que foi feito no prédio? Exatamente. Era um prédio comercial, um prédio de escritórios, que foi adaptado para ser um centro cultural, mas um centro cultural temático, que tem um conceito, na verdade, não é um tema, é um conceito. Essa unidade ela tem um conceito que é corpo, arte e tecnologia. Então, os espaços foram adequados para receber as atividades esportivas, as atividades artísticas, como espetáculos, exposições, shows. Nós temos salas de práticas corporais e também outros programas do Sesc, como odontologia, a comedoria, um café, o espaço para crianças. É um prédio que foi adequado para receber um centro cultural esportivo. São 17 andares e a gente está começando pelo terraço. Isso, o Café Terraço e o Mirante, acho que é um dos espaços mais procurados desde que nós abrimos, porque esse Mirante tem uma visão da cidade incrível. Você consegue enxergar daqui de cima a Avenida Paulista inteira, do início ao fim, e a gente consegue ver São Paulo de uma perspectiva que poucos outros lugares apresentam. A gente consegue ver, por exemplo, daqui a Serra da Cantareira. Você consegue ver o fim de São Paulo, porque às vezes você olha para a cidade e parece que ela não tem fim, ela é prédio, prédio, prédio. Não, ela tem fim. Queria que você falasse para a gente também como foi a inauguração. Muita gente? Sim, a gente teve um público durante os 3 dias de inauguração, que foi 29, 30 de abril e 1º de maio, um público de 27 mil pessoas, entre as atividades que aconteceram aqui na unidade e as atividades que aconteceram na Paulista, na Leôncio. E a unidade ficou o dia todo muito cheia e todo mundo querendo conhecer o prédio, participar das atividades que estavam sendo oferecidas, foi bem bacana. A gente tem essa movimentação muito grande de público, é claro que é uma novidade ainda, mas vocês sabem que vai permanecer isso, porque aqui é a Avenida Paulista, que é um lugar que todo mundo que passa por São Paulo, dificilmente a pessoa que vem para São Paulo, que é de outra região ou de outro país, não vem para cá. Exato, e a Paulista nos últimos anos tem se tornado um corredor cultural, talvez um dos mais importantes corredores culturais do Brasil, de São Paulo, da cidade de São Paulo, com certeza, porque são grandes instituições que estão aqui. Então, isso também reforça que a gente tem um boom de inauguração da novidade, mas nós acreditamos que vamos manter um fluxo de público bem grande mesmo. O Sesc se integra bem ao território cosmopolita da Avenida Paulista, que ao longo dos seus 2,7 km tem 19 consulados, é um dos centros financeiros da cidade e ainda abriga o charme das antigas casas dos barões de café. Tudo isso com um amplo acesso por metrô e ônibus. Pela avenida circulam 1,5 milhão de pessoas por dia. O Mirante tem 2 pisos, o superior, onde o pessoal tem mais a paisagem, a visão, e aqui no inferior, onde fica o café e também uma horta com vários tipos de temperos e também de verduras. Melina, isso é para mostrar que a agricultura urbana sobrevive? Sim, sobrevive e pode ser feita inclusive em pequenos espaços. A horta não é tão grande, mas a gente consegue ter uma variedade de verduras e de punks e temperos que são utilizados depois na nossa comedoria. O novo edifício foi adaptado para reduzir o consumo de água com a captação da água da chuva e adotou tecnologias limpas como a energia solar. Mais de 200 metros quadrados do prédio têm vegetação, melhorando o conforto térmico e acústico e reduzindo a poluição do ar. O terraço é o local mais procurado pelo público e não pode faltar a selfie. Eu achei muito bacana, especialmente por eu ser ator também, então é mais um lugar que tem cultura, que a gente pode ter mais acesso a teatros, a cinemas, a espetáculos, manifestações culturais. E especialmente ser aqui na Avenida Paulista,
que é uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo e é acessível para todo mundo. Então, se você não conhece, eu recomendo, que ficou muito bacana esse espaço. Muito interessante, né? Tem várias exposições, tem show, tem aula de pilates aqui também, tem muita coisa e a visão é maravilhosa. Muito legal ter aqui na Paulista, né? Tem vários lugares também, tem na Pompeia, tem na Lapa e é muito legal, sério. Gostei bastante. A biblioteca tem uma proposta diferente da convencional. É isso, Melina? É isso. O Sesc ele trabalha com o conceito de bibliotecas que sai um pouco daquela coisa do lugar do silêncio, lugar sagrado do livro. Ele tem a leitura convivendo com outras atividades. Então a biblioteca também tem um espaço de convivência, tem uma área de leitura de periódicos, de jornais, de revistas. Tem, eventualmente a gente faz bate-papos aqui, podem acontecer oficinas. Então é um espaço bem livre, também estudos em grupo. E desde a inauguração tem sido muito ocupado o tempo todo, nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. A gente está muito contente com a ocupação desse espaço. Que tipo de livros que vocês têm? Nós temos principalmente livros de literatura brasileira e estrangeira, tem um pouco de história da arte, as áreas em que o Sesc atua, um pouco de esporte, alguma coisa de saúde, a gente tem os títulos que estão muito ligados aos nossos programas. Mas é uma biblioteca bem ampla, a gente tem muita coisa de quadrinhos também. E tem uma proposta diferente também no sentido arquitetônico, né? Eu vejo que tem os puffs, tem uma obra de arte ali. Sim, é um espaço de lazer também, de estar. Então, ele é pensado para que as pessoas possam passar grande parte do seu tempo aqui lendo ou apenas convivendo. A gente tem também no Sesc um projeto que é o Acervo Sesc de Arte Brasileira, então obras de artistas brasileiros fazem parte dos ambientes. Aqui a gente tem uma obra da Hélida Tessler, que é muito importante porque ela é baseada nos Sertões, que é aquela obra que está atrás da gente. Temos também a Lenora de Barros, são grandes artistas brasileiros contemporâneos que fazem parte desse ambiente que é de leitura, mas é de arte também. Quantos títulos são? São mais de 5.000 títulos que nós inauguramos com esse acervo, vamos adquirir mais. E é importante ressaltar que as nossas bibliotecas, todas as bibliotecas do Sesc, elas são abertas para os funcionários do comércio de bens e serviços e para a população em geral. Então todo mundo com um documento pode vir até aqui e emprestar um livro. Eu achei uma curiosidade aqui na biblioteca que é a caixa de contos. Parece uma caixa que a gente insere alguma coisa, mas é o contrário. Essa caixa aqui você aperta um botão e ela vai soltar um papelzinho com algum conto de algum escritor brasileiro. Por exemplo, para mim saiu dos 12 Signos, que é uma obra de Andrea Del Fuego, escritora formada em filosofia pela Universidade de São Paulo. E a gente pode levar para casa. No próximo bloco, você vai conhecer os espaços dedicados ao corpo, artes e tecnologias. Fique aí que Cidade Viva volta em instantes. Estamos de volta com Cidade Viva no Sesc da Avenida Paulista, que após quase uma década fechado, reabriu ao público recheado de novas atrações. A Melina nos trouxe ao 11º andar, onde fica a sala de ginástica. Eu posso ver que tem aparelhos super novos aqui. Exato, esse é o andar, a gente chama ele de Corpo 2, e é o lugar onde tem o programa de ginástica multifuncional do Sesc. É um programa que já existe em todas as unidades do Sesc, mas aqui a gente tem uns aparelhos e uns equipamentos que são super modernos e altamente tecnológicos, como grande parte das coisas aqui na unidade. Então, nós temos esteiras, bicicletas que são conectadas à internet, que dão acesso a redes sociais, dão acesso a sites de streaming de mídia, que você pode assistir filmes e outras coisas, e também proporcionam treinos que são feitos através de simulações de maratonas, simulações de percursos na rua, e as pessoas podem fazer competições entre as esteiras num mesmo percurso. É muito interessante. Poxa, Melina, redes sociais, Netflix, simulação de maratona, não tem desculpa para não se exercitar. Não, é muito bom, é muito fácil, é muito divertido. É só ver que dá. E agora mesmo está isso. tendo uma aula. Exato, agora a gente está com uma aula de um circuito que eles fazem diversas modalidades, ocupando e passando pelos aparelhos da sala.
para as pessoas conhecerem todo o potencial de cada um dos aparelhos. E são várias atividades que vocês realizam nessa parte esportiva aqui, ginástica, crossfit, o que mais? Aqui a gente tem essa sala de ginástica multifuncional, no andar de cima nós temos no 12º uma sala de pilates e no andar de baixo, no 10º, uma sala de práticas corporais, que ela recebe diversos tipos de práticas, yoga, lutas, esportes adaptados para espaços menores, práticas esportivas para crianças. Então tem diversas modalidades que são feitas nesses espaços. Queria que você falasse um pouco, também dos aparelhos de pilates. Tem uns aparelhos também que é para poder desenvolver essa atividade. O pessoal fala que é muito boa para a coluna, né? Sim, pilates é uma excelente prática esportiva e de saúde. Ela fortalece toda a musculatura, não só da coluna, mas do corpo todo. E é uma técnica que as pessoas vão desenvolvendo programas de exercício de acordo com o corpo de cada um. Então ele é muito mais direcionado do que uma academia que todo mundo faz aquele mesmo treino. Então a pessoa, eu tenho uma questão na minha coluna, eu vou fazer exercícios que vão me ajudar com o problema que eu tenho. Ou então outra pessoa tem alguma coisa no pé, é outro tipo de exercício, é muito mais assistido e muito mais personalizado. E no andar de pilates, é só o pilates que ocorre ou ocorrem outras atividades? Também ocorrem outras atividades. Ele tem o espaço para o pilates, mas tem o espaço central que pode acontecer práticas corporais, Liangong, a própria yoga também às vezes acontece naquele espaço. E no 10º, o que acontece? Além das lutas, a gente tem várias práticas esportivas, que são as ginásticas adaptadas, ginásticas para todos, esportes para crianças, esportes para a terceira idade, aula de ritmos. É um espaço bem versátil, que acontece muita coisa, todas elas voltadas para as práticas corporais. Quem pode participar? Agora, nesse momento que a gente está, no momento de abertura, durante o primeiro semestre, qualquer um pode participar, é só chegar aqui no SESC com 1 hora de antecedência, retirar na central de relacionamento uma senha para vir e fazer a atividade. A partir do segundo semestre, os matriculados no SESC. A exposição do artista nova-iorquino Bill Viola, Visões do Tempo, vai estar em exibição no Sesc Avenida Paulista até o dia 9 de setembro. E a Sandra Leibovici é uma das curadoras dessa mostra que vai explicar melhor para a gente o propósito e também falar um pouquinho da vida desse artista. Tá. O artista Bill Viola, ele é nascido em Nova York e ele começa a trabalhar com a videoarte na década de 60, 70. Então, assim, eram os primórdios da videoarte. Então, assim, a tecnologia ainda era muito, hoje em dia, low-tech, né? Mas os departamentos de televisão, eles tinham departamentos específicos, como laboratórios, para que os artistas pudessem experimentar, porque era novo para todo mundo, né, o vídeo. Então, ele começa a experimentar o vídeo e tal. Então, as obras dele iniciais, históricas, assim, são dessa década de 70, 80. E daí ele não parou mais, né, a pesquisar essa tecnologia e o vídeo. É claro que, hoje em dia, o vídeo que ele utiliza é um vídeo de altíssima qualidade, onde ele faz muito essa coisa de distender o tempo, sempre numa ligação com a performance. Então, assim, você tem um artista performando e você tem uma qualidade de imagem de efeitos especiais, como Hollywood mesmo, que ele utiliza equipamentos, ele mora na Califórnia, e ele utiliza equipes que trabalham, inclusive, em Hollywood. Agora, Sandra, é uma linguagem artística bem diferente, né? Como você falou, veio num contexto aí que estava começando a indústria cinematográfica e agora vem se desenvolvendo, acompanhando essa evolução da tecnologia? Sim. Aqui na exposição, por exemplo, a gente privilegiou os últimos 10 anos do trabalho desse artista. Então, assim, a gente tem desde
projeções, grandes projeções, até vídeos, na verdade, ou uma composição, uma instalação com mais de um vídeo. Então, assim, ele foi experimentando com diferentes câmeras, com diferentes qualidades, com diferentes profissionais, e ele continua experimentando. Ele ainda é vivo e continua experimentando. E a temática dele é diversa ou ele tem um tema que domina as obras? Tem um tema assim que prevalece em quase toda a obra dele, que na verdade são temas muito simples, que a gente lida no dia a dia, que é a morte, a vida e o nascimento, ou o renascimento também. Então, assim, basicamente ele aborda muito desse nosso ciclo, né, nas obras dele. Então, assim, também, claro, tem os rituais, então, assim, as transformações que a gente passa ao longo da vida, os movimentos repetitivos que a gente faz ao longo da vida. Então, assim, ele está falando basicamente de vida e morte. Acho que todo mundo tem bastante proximidade com o tema. Talvez isso explique o nome, então, da mostra, que é Visões do Tempo, né? Tem algumas instalações que você gostaria de destacar e explicar? Eu gosto muito de todas as obras, mas acho que tem 2 instalações que mostram muito bem essa visão dele. Então, assim, a gente tem uma obra que chama Inverted Birth, que chama Nascimento Invertido, onde é uma grande projeção, então vale a pena sentar e ver toda a projeção, né? Que é como várias fases da vida de uma pessoa. Então, assim, como o nascimento, você passa pelo sangue, você passa pela água, você passa pelo leite materno, você passa por um líquido preto que parece como se fosse um petróleo, enfim. Vale a pena sentar e ver é uma imersão, assim, é um nascimento, você praticamente renasce junto com o performe. E tem uma outra obra que chama Mártires, que você tem o mártir da terra, o mártir da água, o mártir do fogo e o mártir do ar. Essa obra ele criou especificamente para Tate Modern e ela foi instalada permanentemente numa catedral em Londres, que é a Catedral de St. Paul. Ela fica lá o tempo todo. Então, assim, você tem os mártires, né? Então, assim, como é que essa vida, você ultrapassar o seu próprio limite, né? Pelos elementos da natureza. Então, acho que é isso. Além do ciclo que eu estava falando, o ciclo da vida, ele também trabalha muito com os elementos da natureza. Ele é uma pessoa muito ligada na verdade, à espiritualidade. Eu acho que não tem nenhuma religião específica, mas a espiritualidade e tudo que a espiritualidade traz para o nosso dia a dia. Tem algum motivo especial, né, para essa exposição ter sido escolhida para a reinauguração desse SESC? Sim, eu acho que esse SESC ele traz bastante acentuada as programações vinculadas à arte, ao corpo e à tecnologia. Tudo que, na verdade, você está encontrando aqui na exposição do Viviola. Além disso, acho que a gente está na Avenida Paulista, nessa avenida frenética que não para. E a ideia era trazer as pessoas para cá para terem um tempo, quase como um tempo de descompressão. Então, assim, aqui estamos falando de um outro tempo, não é o tempo que está aí fora, e sim o nosso tempo de vida, é um tempo que ele é muito mais distendido. Eu acho que isso foi uma escolha muito acertada para cá, que a gente tem tido retornos positivos quanto a esse estar aqui. Eu queria só, na verdade, também ressaltar que, além dessa mostra, que aqui a gente está com... Na verdade, a gente está com obras dos últimos 10 anos. A gente tem também uma mostra de filmes que está acontecendo uma vez por mês, onde a gente apresenta vídeos históricos, justamente desses anos 70. Então, é possível entender um pouco mais desse artista, um pouco mais dessa trajetória nessas sessões de vídeo que acontecem aqui também. Tem um que chama The Passing, que, na verdade, ele fez... é quase um média-metragem, né? Então, são vídeos experimentais artísticos, né, que ele trabalha esses mesmos temas, só que de uma outra forma. O quarto andar é de artes e tecnologias e aqui acontecem oficinas e cursos. São 3 salas.
Nessa, o pessoal está com solda, com componentes eletrônicos, até parece que eles estão consertando uma placa-mãe, mas não é isso não. Eles estão fazendo um instrumento musical. Melina, qual é o nome desse instrumento? É o Theremin, que é um dos primeiros instrumentos eletrônicos, é uma invenção russa do início do século XX. E eles estão aqui construindo cada um o seu próprio instrumento, seu Theremin. Agora, uma coisa é construir o Theremin, tocar é outra completamente diferente. Será que é muito difícil? Acho que deve ser bem difícil. E nas outras salas, o que está acontecendo de curso? Hoje, nesse momento, a gente está com uma oficina de hortas aqui ao nosso lado, porque a gente tem um entendimento de tecnologia muito mais amplo. E na primeira sala, uma oficina de ilustração com a Ângela Leon, que fez os postais sobre a Avenida Paulista, que a gente desenhou a avenida toda para distribuir para o público no dia da abertura. E essa artista que fez esse desenho está aqui dando uma oficina. Você mencionou a tecnologia utilizada na horta. O campo é realmente muito tecnificado, né? A gente pode ver que é graças a essa tecnificação do campo que a gente tem tanta produção de alimentos em massa. E aqui vocês também lidam com essas tecnologias. O público vem, como que eles ficam sabendo do curso para participar? Gente, nesses primeiros meses também a gente está com todos os cursos abertos, é só chegar aqui 1 hora antes, fazer a inscrição e assistir ao curso ou à aula especial. Nos próximos meses a gente vai divulgar a programação no nosso site, a gente tem um aplicativo do Sesc Avenida Paulista que tem toda a programação e as pessoas podem vir e se inscrever aqui mesmo. E nós mencionamos esses 3 que estão acontecendo agora, mas são vários outros que acontecem. Sim, nós temos cursos de terça a sexta, nos períodos manhã, tarde e noite, aos sábados e domingos de manhã e à tarde. Em eletrônica, tem robótica, informática, a gente teve na virada, por exemplo, uma programação especial inteira dedicada a Arduino. Tem iniciação à informática, para quem não sabe, é muito amplo, é um leque bem variado. E os profissionais que ministram são de vários? São de várias áreas, mas geralmente pessoas que têm essa interface entre arte e tecnologia. Onde o público pode ficar por dentro da programação de cursos, oficinas, parte esportiva e também exposições? Toda a nossa programação está no site do Sesc, sescsp.org.br/Avenida Paulista. Nós temos também aqui na Avenida Paulista um aplicativo que ele é gratuito, pode ser baixado, que tem também a nossa programação. E estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Marcelo Muniz é um monitor de eletrônica aplicada à música e eu fiquei muito curiosa para entender como funciona o Theremin. O Theremin é um instrumento de 1919 e ele é interessante porque ele tem uma interface muito peculiar, né? A gente toca esse instrumento sem encostar a mão nele. Então ele é formado por um circuito eletrônico que em 19 era valvulado e ele tem uma antena e a gente toca o instrumento sem encostar nele, aproximando ou afastando a mão da antena, né? Então a gente, tecnicamente, muito a grosso modo, a gente passa a ser uma parte do circuito eletrônico que faz com que ele toque, oscile, né? E à medida que a gente aumenta ou diminui a distância, a gente faz com que ele gere frequências diferentes. Faz tempo que você lida com a música experimental? Música experimental há aproximadamente 10 anos, mais ou menos. Eu venho da música tradicional, né, do violão, e há de uns 10 anos para cá eu venho construindo meus próprios instrumentos e trabalhando com experimental e arte sonora, né, de uma forma mais geral. E Marcelo, basicamente o que vocês utilizam aqui? É um tipo de placa com componentes? A gente está trabalhando aqui com eletrônica analógica, então são circuitos mesmo, tem uma coisa meio de artesanato da eletrônica aí, que a gente confecciona as plaquinhas, as placas de cobre, a partir de um esquema elétrico, um projeto já feito, a gente solda todos os componentes e aí, enfim, é uma coisa desde o zero mesmo que a gente faz. Vai na Santa Efigênia, compra os componentes, enfim. E agora eu quero saber se depois que ficar pronto vocês vão tocar, ou ainda não. Não era essa a proposta exata do Sesc, mas é claro que isso gera um interesse coletivo e a gente está combinando aqui uma coisa que em breve será. Não temos data, mas a gente vai fazer uma orquestra de ruídos de Theremin em breve. Boa.
Cidade Viva vai terminando por aqui, mas a gente volta com outros passeios pela cidade. Você também pode sugerir lugares. Basta escrever um e-mail para a gente em tv@câmara.sp.gov.br. Um forte abraço e até a próxima!